Lígia Pimentel é diretora da Grifato, empresa de consultoria em agronegócio aqui da cidade de São Paulo. Ela está nos estúdios da DBO para falar conosco sobre o mercado do boi e sobre as opções de gerenciamento de risco na pecuária, tema de extrema importância para o atual momento. Quem vai conversar conosco também é a editora Maristela Franco, da revista DBO. Você pode definir para a gente o que é RED na pecuária? O RED, ele é a administração do risco dos preços. Ele é um instrumento financeiro para se proteger contra a variação de preço sobe e desce do boi. E tem várias modalidades. Tem uma que você trava o preço definitivamente. Ele é uma comercialização antecipada, na verdade, né? Traduzindo aí em outras palavras. O clássico dele é o mercado a termo. Então o pessoal conhece bem o mecanismo do mercado a termo. Você vai lá, fixa uma negociação antecipada mediante um valor e depois entrega os bois para o frigorífico. Essa é uma modalidade. Tem a modalidade com contratos futuros, que também fixam preço. Tem com opções, que é um seguro de preço, você estabelece um mínimo e não um máximo. Agora está entrando a questão da CPR aí, que você também já estabelece um... Aí fica meio maleável, você pode usar opções, pode usar futuro, pode usar o termo, pode entregar o boi na CPR física, pode fazer só ajuste financeiro, aí a gente pode discorrer. Mas o RED, ele é a fixação antecipada de preços como um instrumento para se proteger do sobe e desce. Bom, você está escrevendo um livro sobre RED. O que te motivou a escrever esse livro? Exatamente a impressão errada que se passa no mercado sobre o RED. Então, primeiro que quando a gente fala de RED, ninguém entende a palavra, é difícil. As pessoas perguntam o que é ED, eu falo, o que é o RED? Toda a literatura que a gente pega sobre esse assunto, ela é muito densa, muito técnica, difícil de ler, e ela nunca é aplicada à pecuária. Você tem que, em alguns exemplos sim, mas não em todos, você tem que sempre pegar os conceitos que estão sendo dados, os exemplos que estão sendo dados em cima do café, com aquela cotação do dólar, que não é o caso do boi gordo, e você não sabe fazer também o hedge do dólar, que você tem que fazer para proteger o café, e aplicar aquele exemplo na pecuária. Então eu falei, não, vamos desconstruir, porque nós temos tantos exemplos, né? São quase 10 anos de empresa já, nós temos tantos exemplos práticos, casos de sucesso, outros que não deram tão certo, e por que não deram tão certo, e cada caso para um tipo de empresa, para um tipo de pecuarista. Vamos trazer isso para o mundo da pecuária real e colocar os casos práticos para que as pessoas entendam como isso está mais perto, mais próximo e mais simples, é mais fácil de aplicar do que elas imaginam. O pecuarista, na crise, ele lembra do RED. Na alta, ele acha que é desnecessário, né? Por que isso acontece, Lígia? Ele tem medo da ferramenta, acha que não consegue dominar, ou ele não acredita realmente que ele consiga o melhor resultado com a ferramenta, prefere continuar trabalhando no balcão porque ele acha que tem mais controle sobre isso? O primeiro ponto acho que é a questão da psicologia humana. Quando o negócio está a seu favor, você fica meio corajoso. Quando está em seu desfavor, você fica meio amedrontado e entrega mais rápido, né? O exemplo mais forte que me vem em mente é o que aconteceu em 2010, outubro de 2010. O boi também estava subindo 30%, 40% no ano, e chegou em outubro, as escalas de repente se alongaram, porque muita gente ficou otimista, começaram a confinar, as escalas se alongaram, o boi começou a cair, R$10 em 20 dias, foi uma coisa, e as escalas lotaram de repente. Então, você vê que o pessoal segura, de repente vem uma queda, a segunda eu me assusto, eu entrego. Vou dar um exemplo bem clássico, em 2017, quando houve a delação do Joesley Batista, no dia da delação eu recebi muitos telefonemas, e que me diziam, Lígia, eu quero comprar seguro de boi. E depois, eu recebi uma ligação muito emblemática em junho, depois, né, um mês depois. Lígia, eu quero comprar seguro de boi. Eu falei, tá, quanto que você quer segurar seu boi? Você precisa ter um preço mínimo, né? Eu quero um boi em 130. Eu falei, cara, mas o mercado está em 120. Como que você quer? Já foi assim, eu consigo assegurar o valor do seu ativo, mais ou menos. Acima, é impossível. Não adianta você querer contratar o seguro depois que você bater o carro. Então, basicamente, o que a gente tem é uma desinformação também e a gente tem também o medo de travar e ver o boi subir. Por quê? Como a gente vem falando que a pecuária vem afunilando os resultados e a gente tem que ganhar produtividade e ela vai ficando mais chata, quando vem uma alta dessas, se eu não tiver inserido, isso também é ruim para o meu negócio, porque é uma correção necessária para eu continuar vivo. Então é difícil eu limitar ela, é arriscado para o meu negócio eu limitar ela nesse momento. E se eu limito essa alta e eu tenho que comprar reposição lá na frente, acabou a minha operação. Então é um risco também. Então essa decisão ela precisa ser tomada com muita consciência, entendendo como as ferramentas funcionam e o conhecimento das pessoas é pequeno. A gente trata pouco desse assunto, né? As pessoas confundem muito hedge com especulação.
Então, eu vou para a bolsa, o que é esse negócio? Tem gente que não confia. Então, a gente precisa trazer essa informação para elucidar ela melhor, né? Trazer ela de uma maneira mais mastigada e mais aplicável ao caso do pecuarista. A margem da pecuária reduziu ao longo das décadas, né, das últimas décadas. Então, era de se esperar realmente que o produtor tivesse uma atração maior por essa gestão de risco, né? Como é que você associa isso? Você acha que isso vai realmente levar a gente a usar mais hedge, a fazer mais hedge? O interessante é a gente tentar ligar o hedge com onde está a dor do pecuarista. E nós promovemos uma pesquisa na Agrifato ao longo do ano passado com a participação de mais de 900 pecuaristas, que é uma boa amostra. Mas lembrando que a nossa amostra ela já é mais tecnificada, porque são as pessoas que estão conectadas, que têm internet, que leem alguma coisa de mercado, aquelas que a gente consegue atingir. Dentro dessa amostra tecnificada, quase metade relatou como sendo um dos maiores problemas. Quais são os maiores problemas que você vivencia na pecuária? O preço. E o preço, na verdade, ele não é o grande problema, né? Definitivamente, se a gente conseguir ganhar mais, aumentar a margem dentro de um aumento do preço pago pelo boi gordo, ótimo. Mas eu acho que o grande desafio é o que a gente controla, que é o que está dentro da propriedade. Então, se dentro do universo tecnificado o grande relato de problema é o preço, imagina como é a média. A gente projetando para a média nacional, a gente imagina que mais ou menos, dentro da projeção que a gente fez com algumas variáveis, 68% indiquem que o grande problema é o preço. Então, olha só, e é uma projeção conservadora nossa. Se o grande problema é o preço, a gente traz o pecuarista para entender como resolver parte desse problema, né, ou diminuir esse risco, que é a operação de hedge ou administração de risco de preços. É aí que a gente entra. Mas nós certamente vamos entrar pela porteira da frente, que são os mais tecnificados, que entendem, têm acesso à informação de o que é hedge, como que eu faço, como que ele me ajuda e qual que é a maneira correta de aplicá-lo dentro da minha realidade. Então, e o que é que diferencia da especulação? Você falou que muitas vezes é confundido com especulação. Os contratos futuros, eles têm aquela característica de antecipar o resultado. Então, na sua conta da corretora, você tem que receber dinheiro antecipado se a sua negociação foi bem sucedida, ou você tem que antecipar dinheiro para a bolsa se ela foi mal sucedida. Depois tem um equilíbrio que você faz com a venda do seu boi para o frigorífico. Então, você perde de um lado, você ganha do outro. Você perde desse, você ganha do outro. É sempre compensatória a operação. Mas ela é confundida com especulação por essa antecipação de resultado. Então, você tem que antecipar dinheiro ou receber dinheiro antes e ficar com aquela sensação de que você está perdendo ou ganhando. Então, em primeiro lugar, por isso. Em segundo lugar, porque se a gente trava e vê o mercado subir, você fica com a sensação de que você está perdendo. Então, é um conflito que você tem que sanar através da desmistificação. Você tem que trazer conhecimento para você poder sanar essa questão. Então, fica essa sensação de especulação mesmo. E, no fim das contas, tem gente que não se conforma em vender antecipado, gosta de participar do mercado, né? Então, depende aí de cada perfil, de cada pecuarista. Lígia, e quando você apresentou o livro, você disse que o mercado futuro não é para todo mundo e nem é para todo momento, né? Por quê? Explica para a gente um pouquinho por quê. Porque o mercado futuro, especificamente, contratos listados, ele tem mecanismos que te exigem uma certa musculatura financeira caso a operação vá na contramão. Então, por exemplo, faz de conta que a gente esperava, como eu falei, a gente estava projetando o mercado em máximo 170, 175. Então, você vendeu contratos lá a 175. Fiz a venda antecipada via mercado futuro. Se for para 180, eu preciso depositar antecipado para a bolsa R$5 por arroba. E se eu travei 1.000 bois, é uma grana. Não é todo mundo que está preparado para fazer essa antecipação financeira. Né? Também tem a tal da caução, a margem de garantia que a gente tem que antecipar. Não é todo mundo que tem musculatura financeira. Né? Então, em primeiro lugar, não é para todo mundo. Tem gente que não consegue esse ano, tem gente que consegue ano que vem. Depende dos compromissos, do fluxo de caixa da empresa, de como está a situação econômica da empresa. Em segundo lugar, ele não é para todos os momentos, o mercado futuro, né? De contratos listados, porque se a gente está imaginando, antecipando uma alta, se a gente está projetando uma alta, por que eu vou limitar o meu ganho se esse ano eu imagino que estou projetando um ano de correção, que é um ano que eu deveria participar? Então, ele tem que ser aliado à análise de mercado. Então, eu posso usar, por exemplo, um mercado de opções, nesse caso, e fugir aí um pouco da fixação absoluta de preços e ir para uma ferramenta mais maleável, que me permita participar de uma alta também. Você diria que o hedge realmente garante a margem que o produtor precisa? Ele é capaz de fazer isso?
Essa é outra questão muito importante, porque a gente tem aí hoje como praça formadora do mercado futuro, praça formadora de preços ainda São Paulo, porque é um grande polo consumidor, mas a pecuária está maior parte fora de São Paulo. Então nós temos aí Mato Grosso, a pecuária é fortíssima lá, a gente tem um grande rebanho no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Rondônia, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem Minas Gerais, a gente tem muito gado fora. E aí, quanto mais você se afasta de São Paulo, mais vai ficando distante a dinâmica de comportamento de preços. A gente tem uma correlação, normalmente quando São Paulo sobe, o resto do país sobe atrás, mas não na mesma proporção. Então, se descasar, isso torna o RED menos efetivo. Então, ele nunca vai garantir, dificilmente ele vai te garantir 100% de efetividade. Ele não elimina os riscos. Tem vários tipos, tem diversos riscos que a gente pode listar em torno do RED. Isso eu estou falando só de contratos futuros. Pode ser que eu faça um RED com frigorífico e trave meu diferencial de base e diminui ainda mais o meu risco com o RED, mas eliminar, nunca elimina, não tem nada garantido, nada absolutamente garantido. Assim como nem a poupança é 100% garantida de nada. Então, a gente tem que lembrar que toda ferramenta vai ter suas vantagens e desvantagens e a gente tem que entender as implicações de usar uma ou outra e mensurar o risco que essa efetividade, que é alta, mas não absoluta, representa para o negócio. E como o pecuarista pode escolher a melhor ferramenta de RED para o seu negócio? Primeiro, ele precisa de um diagnóstico econômico da empresa. Então, você sabe quanto que você tem de fluxo de caixa? Você tem fluxo de caixa? Primeira coisa. Se você tiver, você pode ficar livre, você não precisa fazer um termo com frigorífico. Você pode ir para o mercado de contratos listados, que é a bolsa, né? Se você não tem, você precisa usar outras ferramentas. Então, primeira coisa, resumindo a ideia, você precisa ter conhecimento acerca da situação econômica da sua empresa. Esse conhecimento, ele também vai te dar indicadores que te falam se o preço de venda é bom ou não. Porque se você ficar olhando só para o mercado, nunca vai estar bom. Ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer com o mercado. A gente tem projeções, a gente tenta acertar o máximo possível, mas não é sempre que dá. O que dá para você fazer é conhecer seus números e ver se aquele preço serve para você ou não. Então, esse conhecimento de empresa, ele te fala primeiro que ferramenta que você consegue usar e segundo, qual que é o preço que é bom para você, que é interessante para você. Segundo, o seu perfil. Você vai ficar muito chateado se o mercado subir na sua cara e você acabar perdendo aquela oportunidade, né? Então, o seu perfil como investidor, eu sou mais conservador, eu gosto de deixar o mercado subir e só travar um mínimo. Ou não, sou mais arrojado, eu vou fazendo um médio, vendendo um pouquinho todo dia, consigo ser rápido para fechar negócio rapidamente, de maneira ágil. Esse é outro ponto. Então, primeiro, situação da empresa. Segundo, perfil do investidor, perfil do pecuarista como investidor, né, como empresário rural. E terceiro, viés de mercado. Então, se eu acredito numa alta, e o mercado futuro não está dando toda essa alta que eu projeto, por que eu vou travar meus preços, né? Eu posso dar uma chance para o mercado me devolver um pouquinho mais dessa correção que eu preciso para fazer o meu negócio rodar de maneira saudável, né? Potencializar os resultados do meu negócio. Então, é uma tríade. Análise de mercado, resultado da situação financeira e econômica da empresa e perfil de investidor. Lígia, conta pra gente algum exemplo, algum caso de produtor que soube usar realmente as ferramentas de RED e ganhar dinheiro. Olha, eu tenho um caso muito emblemático. No final de 2016, foi um cliente que chegou, ele tinha uma propriedade na palma da mão, assim, ele era bem consciente, ele estava já olhava, já entendia o mercado futuro, não era muito bom ainda na operacionalização, ele nunca tinha feito, mas ele entendia o conceito. E ele entendia o conceito de ajuste, a gente reforçou com ele, chegou no final de 2016, ele falou, é o seguinte, vai entrar 2017, eu tenho caixa para enfrentar ajustes caso seja necessário. Mas caixa não significa resultado. E o meu resultado, quando eu olho para o mercado futuro e projeto aqui para a minha praça, ele está muito ajustadinho. Eu estou praticamente entrando em prejuízo. Tá muito ajustado esse ano. E esse caixa, mais o meu resultado, ele vai servir para eu cobrir um compromisso financeiro grande no começo de 2018. Ou seja, ele em 2016, lembra que a gente falou lá do checklist, ele estava já pensando no compromisso de 2018. Se por um acaso a operação dele fosse ruim em 2017, ele não ia conseguir manter esse caixa para cumprir o compromisso de 2018. E aí a coisa ia ficar complicada. Então ele virou para mim e falou, eu preciso vender já. Eu preciso fazer negócio, Porque, olha, pode até subir, mas se cair eu estou enrolada. Eu vou, sei lá, acho que quase ficar inadimplente, vou ter que me virar aqui de uma maneira um pouco mais dramática. Então vamos travar. A gente fez uma projeção, né? Usamos o diferencial de base para a praça dele, a gente foi bem conservador, estava dando a operação no 0 a 0.
o mercado em 2017 despencou, depois subiu bastante, recuperou boa parte, mas ele vendeu muito bem, ele ficou tranquilo, ele ficou super feliz ao longo de 2017. É ruim, né? Porque um chora, outro vende lenço, né? Como o mercado em São Paulo foi muito dinâmico, o diferencial de base encurtou. Então, como a gente tinha projetado na praça dele um valor bem mais abaixo de São Paulo e, na verdade, foi mais próximo, ele vendeu melhor e ele teve uma operação muito legal naquele ano. Um ano que foi difícil para muita gente, que foi obrigada a vender, principalmente boi no meio do ano. Então, esse foi um case de sucesso e eu acho que ele é bem emblemático em um ano. Não é todo ano que é como 2017, assim como não é todo ano que é como 2019, mas a gente traz esses casos emblemáticos para ilustrar a dinâmica. Tem ano que a gente faz todo o planejamento, aplica, trava e o mercado fica de lado, né? Não se movimenta muito. Mas esse é bem emblemático, acho que vale a pena citar. E um exemplo de mau uso da ferramenta? Mau uso da ferramenta? Olha, mau uso da ferramenta, eu acho que um pecuarista aqui me chamou para a gente fazer um plano, aplicar lá uma consultoria em administração do risco de preços. E quando chegou lá, ele queria comprar contratos porque ele acreditava na alta. Esse é o mau uso, né? Ou seja, ele já tem uma posição de boi. Se ele cresce essa posição na bolsa, o risco dele aumenta. Então, esse caso aí, eu acho que é um mau uso. Isso não significa que a gente não deva arriscar, especular de vez em quando, tem boas oportunidades, e com a cabeça fria a gente enxerga o mercado de maneira muito clara de vez em quando, antecipando. Vou te dar um exemplo clássico. Lembra no meio do ano, quando quando a gente teve o caso atípico de encefalopatia espongiforme, e o Brasil mesmo fechou, falou, vamos esclarecer, depois a gente volta para embarcar para a China. O mercado caiu de 160 para 150, 152, alguma coisa assim. Então, puxa vida, será que a China não vai reabrir? Eles estão precisando tanto. Eu tive cliente que quis, teve muita gente interessada em fazer compra de alguns contratos para especular, mas coisa pequena, não muito. Então, você confundir a sua atividade com a compra de contratos, ou seja, ampliar a sua posição de risco, esse eu acredito que seja um mau uso da ferramenta. Se você quer especular, vai especular, faça isso à parte, de maneira isolada. O cara tinha um confinamento de 7 mil cabeças, ele queria comprar na bolsa mais 1.000, ou seja, ele aumentava praticamente em 15% o risco dele, que é uma ampliação bem grande. Esse é o mau uso da ferramenta. Bom, Lígia, fala-se muito de hedge no mercado, na pecuária, mas os negócios na bolsa caíram muito, né? E tem gente que fala, inclusive, em risco de fim dos contratos com boi. Aí eu queria saber o que você acha disso e se é possível mudar essa realidade hoje da bolsa. Desde 2010 que a gente viu o volume de negócios, de contratos negociados cair bastante, né? E isso acaba prejudicando, principalmente quando você quer fazer negócios com bastante antecipação. Então, hoje, se eu quiser fazer um negócio para setembro, por exemplo, vai ser difícil, a liquidez é bem pequena e eu acabo tendo que usar outros contratos, aí meu risco acaba aumentando, enfim. Isso também atrapalha o contrato a termo, porque a indústria usa a bolsa para se proteger também. Então, assim, vem caindo bastante. Primeiro, né, desde 2015, 2016, que a gente veio diminuindo o volume de abates no Brasil. Então, quanto mais a gente abate, mais reflexo a gente tem de contratos negociados na Bolsa. Segundo, quanto mais o boi oscila. Então, quanto maior a variação, maior o interesse dos investidores de participar daquele mercado. Não é à toa que o mercado veio de lado, em termos de volume de contratos, e agora, no final do ano, explodiu. Todo mundo queria participar da alta, entre um monte de investidor. E terceiro, que é um ponto assim, muito importante, eu diria que se a gente conseguir resolver esse problema, a gente tem uma chance de fazer crescer muito esse mercado, que é a questão do indicador, né? Então, a liquidação do indicador, ela em alguns momentos recebeu muitas críticas. Eu acho que a crítica é justa, mas a gente tem que entender de onde o indicador vem, né? O indicador foi idealizado de maneira muito competente pelo CPEA, batendo de porta em porta, na época em que a gente tinha uma pecuária completamente diferente. A pecuária era formada por intermediadores, ou seja, os corretores de boi. Os corretores de boi tinham todos os negócios do Brasil na mão. Se eu batesse na porta, me apresentasse, falasse quem eu sou, o que eu quero fazer com aquilo, e o cara colaborasse, eu tinha aí boa parte dos negócios refletidos no indicador. Acontece que com o tempo, as indústrias foram se verticalizando, né, vamos falar assim, treinando suas próprias equipes de compra e eliminando os corretores de gado. Então, hoje, corretor de gado para boi gordo, não tanto reposição, ficou escasso. A gente não trabalha mais com essa figura. E aí fica difícil, né? Primeiro, a gente depende de uma ponta concentrada, que é o frigorífico,
Eles passam os negócios, alguns sim, outros não, assim como o pecuarista, também passa alguns negócios sim, outros não. E a gente depende da colaboração espontânea de figuras, uma muito pulverizada, uma muito concentrada. E a gente tem um descasamento. Mas o indicador, ele segue uma metodologia, ele precisa conversar com a Bolsa e com a CVM. Então, dentro dessa formação da metodologia do indicador, a gente tem uma morosidade para entender como achar a melhor solução para que o indicador de fato reflita e seja transparente em relação aos negócios que estão acontecendo no Brasil. Esse é um grande problema. Investidor não é atraído por mercado pouco transparente, né? E estou falando isso baseado até na recente modificação. A prova do que eu estou falando é a recente modificação que a gente teve, a alteração nos pontos aí que determinam a metodologia do indicador CPEA. Você considerou essas modificações suficientes? Não suficientes, positivas sim. Então a gente precisa, como eu falei, eu acho que quando a gente depende da participação espontânea do produtor é difícil, das duas pontas na verdade é difícil. A gente tem um exemplo aí de sucesso que é o mercado norte-americano e lá é mandatório que qualquer carne processada que seja exportada ou que seja comercializada pelas grandes redes varejistas, esse negócio mandatoriamente ele tem que ser informado para o USDA, né, o Departamento Norte-Americano de Agricultura. Então funcionou. Eles têm um histórico de preços enorme, tem menos reclamações em relação e mais liquidez, né? Então, baseado nisso, talvez a gente tivesse que pensar num modelo que casasse várias alternativas para a gente conseguir refletir melhor. As alterações com certeza foram positivas, mas eu acho que a gente ainda tinha que pensar mais longe em algo que fosse talvez mandatório, e aí precisa de uma ação central para conseguir chegar lá. Mas esse é um caso de sucesso que eu acho que pode servir de inspiração, de influência para a gente trazer para cá. Mas você não prevê o final dos contratos de boi, não? Não, por enquanto não. Eu acho que dentro das commodities negociadas na Bolsa, ele é um dos mais líquidos. O contrato futuro de boi gordo como referência, e não o de soja ou de etanol, porque ele tem mais liquidez e ele reflete melhor. Com a taxa Selic em queda, Lígia, abre-se uma janela para maior disponibilidade de crédito, né, no campo. Como o produtor pode tirar proveito disso? Olha, à primeira vista parece uma coisa meio negativa para o produtor, porque o nosso setor está acostumado com juros subsidiados. Ele está acostumado a ir no banco e conseguir juros mais baixos do que a taxa Selic, dentro dos custeios e das linhas de crédito da agricultura e da pecuária, dos planos aí, safra. E é pela primeira vez, a gente fala que abriu uma boca de jacaré, né? Que o juro agrícola está lá em cima, acima da Selic. E aí a gente abre o que a gente chama de um gap, ou um spread, né? Uma diferença. E dentro dessa diferença, abre uma oportunidade para que pessoas que conseguem dinheiro próximos da taxa Selic, ou um pouquinho acima, 5%, e tem contrapartida, para ver que o produtor tem a contrapartida de um dinheiro oferecido a 7, a 8, a 9, mais os produtos do banco, muitas vezes, o seguro, né? Ele pode oferecer, por exemplo, a 6, um pouco acima, e o pecuarista pega um pouco abaixo do que é o banco, não pega a Selic, não pega o do banco, fica no meio do caminho. Então abre-se aí um espaço, uma oportunidade para novas formas de financiamento permearem a atividade. A composição da tomada de crédito por parte do produtor ser diversificada. E isso é positivo, né? Obviamente isso vem também com uma outra dinâmica de análise de risco, do que o pecuarista representa, mas enfim, isso é outro papo. A questão é que a gente abre uma oportunidade para novos mecanismos de financiamento da produção, entre eles a CPR, que é vista também como uma modalidade de hedge. Então, olha que interessante, né? Mais uma modalidade que deve se tornar mais permeável, mais acessível ou até mais interessante para o produtor. Você acha que o pecuarista vai parar de ter medo de pegar empréstimo em banco? Em geral, ele não é tomador de empréstimo. Não, ele não é. Mas quando você coloca as coisas... a CPR física, por exemplo, condiciona a antecipação do crédito à entrega física da mercadoria. Então, está feito, acabou. Não tem muito como ninguém pular fora. Ele tomou crédito antes e ele está garantindo que ele vai entregar o boi no final. Não tem, o risco baixa muito, né, quando a gente concilia com a operação física. Então, eu acho que tende a se tornar mais popular. Obviamente, nenhuma transformação vai acontecer da noite para o dia, porque a gente vem educando, o setor vem sendo educado em cima do crédito público subsidiado há muito tempo. Eu diria que desde o princípio. É uma atividade que o governo sempre gosta de regular. Mas como inverteu agora, eu acho que entra uma oportunidade para a gente começar a apresentar novas modalidades para o pecuarista. Se ele entender bem, entender que for um bom negócio, o contrato tem que ser muito bem estudado, eu acho que tem grandes chances de ele entender que isso pode ser bom negócio para ele também e diversificar a tomada de crédito
mediante um juro um pouco mais baixo. Você mencionou uma outra ferramenta, né, que é a questão do boi a termo. Tem produtor que acha que a venda a termo é usada para manipulação do mercado. Como é que você vê essa ferramenta? Olha, tem um grande drama em torno dessa ferramenta justificado. Eu acho que nós temos um histórico, talvez nem valha a pena a gente voltar muito, mas nós temos um histórico de conflito entre indústria frigorífica e pecuarista, por vários motivos. Então, tem uma desconfiança aí. Até a questão do rendimento, você pode entrar em N problemas aí da relação entre frigorífico e pecuarista. Mas, se a gente voltar para o lado técnico, nós não temos um histórico de preços efetivos informados de maneira mandatória como a gente tem nos Estados Unidos, então a gente não consegue falar. Se os negócios fechados a termo, a gente não tem essa informação oficial. Eles influenciam e derrubam o mercado. Você não tem uma prova matemática disso, não tem um estudo, porque a gente não tem preço de negócio fechado a termo público para a gente analisar. Mas o que a gente tem é o exemplo norte-americano novamente. Como lá é mandatória a informação dos preços, eles fizeram esse estudo. E lá o resultado é que sim, quando há a antecipação do negócio a termo, lá na frente o boi gordo tende a cair, em média, 0,7%, para quem fica sem travar. Por que isso acontece? Primeiro, porque assim como lá, quem oferece o boi a termo são as indústrias maiores. Então chega lá na frente, as maiores já estão bem abastecidas, sobram as pequenas para comprar e aí eles têm menos poder de levar o mercado para cima. Eles não têm escala feita, eles têm que sair para comprar, mas eles têm um apetite somado menor do que o da indústria que já se prontificou, já se planejou antecipadamente, aí já se preparou. A questão é que o grande dilema da indústria não é o preço do boi gordo. O grande dilema da indústria é diluir custo fixo da planta, que é altíssimo. Se ele não diluir o custo fixo, ele quebra, né? Porque é caro manter a operação ali circulando. Obviamente, ninguém vai ser ingênuo aqui de falar que se cair o boi gordo, a indústria não vai ficar contente. Óbvio que sim. Mas o principal objetivo da antecipação da escala de abate é garantir a utilização da planta, né? E melhorar a eficiência da planta. Assim como nós estávamos falando que o produtor tem que aumentar a produtividade, diluir custo fixo dentro da fazenda dele. Indústrias, né? Uma empresa rural, uma indústria frigorífica, elas têm objetivos similares. A questão é que lá caía 0,7%. 0,7% é mais ou menos o preço de uma corretagem que você paga para operar mercado futuro. Então, se você fechou o termo e lá na frente você tem que pagar um custo de 0,7%, eu vou te falar que não é uma coisa assim extremamente representativa. Mas isso é um estudo em cima do caso norte-americano e não brasileiro. Então, o que a gente tem é uma dica do que pode acontecer por aqui, mas ninguém tem esses números na mão para, de fato, relatar cientificamente, matematicamente, se isso acontece ou não. Mas longe disso, agora vamos para a parte prática da questão. Não, novamente, é o que a gente falou, não é todo mundo que tem musculatura financeira para conseguir ir para a bolsa, né? Ah, então compra uma opção. Tá, e se a minha margem está tão apertada que se eu pagar o prêmio da opção, a minha margem fica negativa e eu vou ter que operar com prejuízo. Está tão apertada que se eu fechar termo no mercado de hoje, porque a opção normalmente eu compro o seguro de preços é abaixo do mercado, não é no mesmo preço do mercado. O termo é no mercado, normalmente, o termo clássico, né? Fixação de preços, a clássica, mas a opção ela é abaixo e você tem que pagar um prêmio. E se o prêmio me corrói o lucro ou o 0 a 0 da operação, se eu estou tão apertado que eu preciso do termo, entendeu? Obviamente também não vou ter musculatura para ir para o mercado futuro, essa é uma opção. Hoje a gente pode falar de CPR também, mas aí você tem que comprometer a sua venda para o frigorífico, é uma maneira... É uma modalidade em que você também envolve, de certa maneira, o termo. Então, assim, o termo é uma ferramenta. Ele é a primeira modalidade de contrato futuro negociado, né? No tete-a-tete ali, que são contratos individuais. Então, vamos falar, se ele fosse tão ruim, talvez ele não existisse mais, em lugar nenhum no mundo. Então, ele ainda existe, ele tem suas vantagens e suas desvantagens, ele aquece a polêmica é fundamentada, mas em alguns momentos ele pode ser uma boa ferramenta. E assim, é a sobrevivência do negócio, normalmente o negócio é familiar, é a sobrevivência da sua família, o seu ganha-pão, é muito arriscar. Então, ele tem sua utilidade, ele tem a sua importância e, em muitos casos, ele, na minha opinião, ele deve ser utilizado. Tá ótimo. Muito obrigada, imagina, viu? Eu que agradeço. Excelente bom, entrevista. Foi uma aula sobre que bom. Lindo. Agradecemos muito a sua Obrigada presença a vocês. aqui.